Olá, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos juntos o Santo Evangelho. E hoje nós iremos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1 ao 6. Possamos pedir a ação do Espírito Santo para nos conduzir nesse momento, pedindo ao Espírito Santo que conduza as nossas mentes neste dia em que o Senhor, qual a palavra que o Senhor quer nos falar hoje? Pedindo a ação do Espírito Santo sobre as nossas mentes, sobre a nossa vida. E pedindo também a sabedoria para que toda a palavra que seja proclamada hoje caia em terrenos férteis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado? Ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e o despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse dia de hoje, sexta-feira, em que o Senhor deseja nos falar sobre o bem que devemos fazer, independente do dia e a hora. E aí, uma coisa interessante, que Jesus vem tocar o nosso coração hoje sobre este Evangelho, é sobre o bem. A graça que Deus deseja realizar, o bem que Deus deseja realizar. E que Deus, engraçado, que Deus ele não escolhe momentos e nem hora para realizar o bem. E aí esse Evangelho nos mostra que naquele dia Jesus ele foi ceiar, né? Ele foi visitar a casa daquele fariseu. E ele não se inquietou. O coração dele se inquietou quando viu ali um hidrópico. Já o explico. Um homem que havia doente há algum tempo. Essa doença ela é causada por um distúrbio da circulação da circulação sanguínea e a pessoa acometida pela doença ela fica com inchaços no corpo e por isso que se chama hidrópico, porque ele estava doente de uma doença chamada hidroxia. E aí Jesus, inquieto com aquela situação, olha para aquele homem
e se compadece dele. E antes mesmo de se compadecer, ele olhou para aqueles fariseus. E ele já sabia dos vossos corações. Muitos ali criticariam a atitude de Jesus. E ele sabia dos corações de todos. Ele sabia que haviam alguns que não iriam se importar com a sua atitude. Mas iria haver alguns que iriam sim criticar a atitude de Jesus. Porque segundo a lei, os sábados eram guardados. E não poderia se fazer nada aos sábados. Porque o sábado era um sábado guardado e era um sábado como se fosse um sábado santo, mas que não poderia se realizar nada. E aí Jesus faz essa pergunta para eles. A lei permite curar em dia de sábado ou não? E eles ficaram em silêncio. Porque eles já sabiam que mesmo sendo sábado, Jesus iria curar aquele homem. E aí Jesus realiza a graça. Cura aquele homem acometido daquela doença e o despede. E aí fica esse ensinamento. E aí Jesus quer mais. E pergunta novamente: qual de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço e não o tira logo, mesmo que seja um dia de sábado? E aí, meus irmãos, o que Jesus quer nos ensinar com tudo isso? O Senhor quer nos ensinar que não há dia para fazer o bem. Todo dia é dia de fazer o bem. Todo dia é dia de olhar para o nosso irmão e se compadecer dele. Mesmo que ele não seja, acometido por alguma doença física. Mas quantas e quantos de nós estamos passando por alguma enfermidade? Inclusive nesse tempo de hoje, em que nós temos acesso às redes sociais e que podemos fazer o bem. Quantos e quantos de nós temos medo? Medo de nos revelar cristãos? Medo de sermos criticados por querer o bem? Quantas e quantas almas não estão se perdendo? Até mesmo por situações diversas. Vou citar o aborto. Quantas e quantas mulheres que não têm conhecimento e que estão praticando isso? E quantos de nós estamos nos calando diante de tantas situações? Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, fechamos a nossa boca, deixamos de praticar o bem, deixamos de salvar uma vida, deixamos de salvar uma alma, porque temos medo das críticas, temos medo do que possamos sofrer diante da sociedade. Quantos e quantos medos nós temos interiormente. Mas Jesus te chama a salvar almas, a buscar o bem sem lembrar do que é que está acontecendo hoje. Jesus te pergunta hoje: qual de vós vai deixar o seu filho ou um boi se perder? E Jesus está te perguntando hoje: qual de vós vai deixar que o seu filho se perca? Vai deixar que algo seu se perca por medo? Jesus não queria saber
que dia era, que hora era, que momento era que ele iria fazer o bem. Ele se inquietava quando estava em um lugar em que havia um enfermo, porque seu coração era bom, era manso, era humilde. E assim o Senhor nos pede: seja bom, seja manso, seja humilde, faça o bem, sem olhar a quem. Faça o bem antes que seja tarde. Não perca tempo, salve almas. E o Senhor quer te dizer essas palavras hoje através desse evangelho, te dando força e coragem de buscar o reino dos céus, te dando força e coragem para buscar fazer o bem sem se preocupar com críticas, sem se preocupar com medo. Pois viver para cristãos é Cristo, é ganho, é salvação. Para nós cristãos que queremos viver a autenticidade do Evangelho, nós precisamos viver em Cristo e morrer para a sociedade de hoje e morrer diante das dificuldades, das críticas. Para Deus é ganho, porque nós iremos fazer a vontade do Senhor e não a vontade do mundo. Que Deus nos ajude, nos abençoe a ter um coração bom, a ter um coração corajoso, sem medo de ser feliz, fazendo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família, abençoe tua vida, teus propósitos deste dia, e que o Senhor te guarde, te ilumine e te dê força e coragem para viver o verdadeiro Evangelho de Jesus.